Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Não esqueça aqui no canal Igual a Você, eu sou a Carol V. E aqui a gente fala sobre algumas histórias que acontecem com as pessoas que convivem. São pais, mães, tios, avós, todas as pessoas que cuidam daqueles queridos que estão no nosso espectro do autismo. Então as suas histórias, o que um passa, o que o outro passa, com essa troca de histórias, de tudo que acontece conosco, às vezes a gente consegue encontrar alguém igual a você ou algumas coisas que podem ajudar. Vamos lá! Bom, a história de hoje, eu vou poder falar o nome das pessoas, né, que estão envolvidas, eles me permitiram. E quem me mandou essa história é um pai. Esse pai chama Murilo, ele é casado com a Priscila. E o querido que a gente vai contar a história dele hoje é o Renan. O Renan nasceu em 25 de outubro. Até parabéns, Renan! Logo que você já está fazendo aniversário, vai fazer 6 anos, né, Renan? E o Murilo fez esse carinho de compartilhar a história dele comigo e do pequeno Renan, tá certo? Ele mesmo diz que cada história é uma história, né? A gente sabe que quando a gente está falando do espectro do autismo, nem sempre é tudo igual. E a forma que vai se descobrindo, o que tem o diagnóstico, a idade, etc., cada um apresenta a sua história, né? Bom, o Murilo me conta que a Priscila, durante a gravidez, a única coisa que sentiu foi que ela ficou um pouco enjoada e ela tinha muita azia. E teve no final ali da gravidez, pelo que eu entendi, ela teve uma reação alérgica, né? Alguma coisa assim. E que no finalzinho da gravidez, assim, ela começou a apresentar um aumento de pressão. Eles foram ao médico e o médico achou por bem que era hora do Renanzinho vir ao mundo e que não teria problema, que estava tudo pronto, que já estava em tempo e o Renan poderia vir. O Renan nasceu, precisou ficar um pouquinho no oxigênio, mas nada assim grave, pelo que eu entendi. Só precisou desenvolver um pouquinho mais esse pulmão dele, que ainda não estava todo prontinho. E acabou que o Renan ainda veio mais cedo para casa, teve alta mais cedo do que a própria Priscila, né? Bom, e foi se passando o tempo, o Renan apresentava algumas alterações de sono, então ele não dormia bem, acordava muito. Ele começou assim, a mostrar um pouquinho assim, arredio com as outras pessoas, mas não o tempo todo, assim, mas geralmente ele era um pouco mais arredio. Cerca de 5 meses o Renan começou a ir para a escola, né, para a escolinha e ficar na escolinha, e ali é que começou-se a então perceber alguns comportamentos, algumas características do Renan, onde os professores começaram a perceber que havia alguma coisa de alerta ali. Ali eles começaram a perceber que houve um atraso de fala, né, do Renan, a parte de linguagem dele estava um pouco atrasada, a questão de desfraude também atrasou, e eles percebiam que ele ficava um pouquinho mais atrasado do que as outras crianças da mesma idade dele, assim. Outra coisa que eles começaram a perceber é que nas festinhas ele não ficava muito e ele ficava mais no mundinho dele, ficava assim mais quietinho. Outra coisa que se foi se percebendo é que o Renan é muito agitado, ele é muito ansioso, ele não consegue esperar mais de 10 segundos, né, segundo o Murilo. E se você põe um filme para ele assistir, por exemplo, ele não consegue ficar sentado, ele já vai levantar, ele já vai dançar, ele já vai se mexer, ele não consegue ficar parado. E aí vem o que sempre acontece, e que geralmente a família também fala. Isso aí deve ser coisa de criança. Espera mais um pouquinho que logo vem, logo fica tudo normal. Espera mais um pouquinho que logo vai ficar normal, logo vai acompanhar as crianças e logo vai ser igual às outras crianças. Isso é coisa de criança fácil. Foram se passando os anos e aos 4 anos de idade, ali os dois resolveram que não tinha mais jeito e foram até levar para tratamentos e começaram a investigar o que estava acontecendo com o Renan, porque ele ainda tinha atraso de fala com 4 anos e ainda não tinham conseguido desfraudá-lo. Bom, nessa época eles
começaram o tratamento, eles moravam em Sorocaba, porque eles foram até o médico e esse médico acabou diagnosticando o Renan com autismo. Mas o sistema de saúde que eles tinham, né, o plano de saúde, eles ainda não conseguiram muita coisa. Entretanto, eles acabaram, tinham condições de ir atrás, eles conseguiram uma TO, conseguiram uma psicóloga que fez um tratamento com a terapia ABA, ela utilizou, e aí começou-se a ter um grande desenvolvimento com o Renan, ele começou a desfraldar com a terapia ABA, e eles viram alguns progressos, etc. Bom, como a vida acontece com todos, às vezes há mudanças na vida da gente. E eles tiveram que sair de Sorocaba e ir para Indaiatuba, e o ano passado eles se mudaram para Indaiatuba. Aí vamos falar um pouquinho aqui. Uma das coisas que a gente tem de característica do autismo é a questão de rotina. Então, mudar de cidade, a gente já põe um alerta ali. Bom, chegando em Indaiatuba, eles conseguiram o Instituto Avançar, um instituto para pessoas com autismo, e ali eles tinham um auxílio tratamento para o Renanzinho. Entretanto, entrou a pandemia e o Renan está há 1 ano sem tratamento. Eles tiveram também que buscar um outro médico, a medicação anterior que ele tomava já não estava mais fazendo efeito, o Renan já não estava mais dormindo bem novamente e voltou a usar fralda para dormir, e eles tiveram que fazer uma transição de medicamento para que o Renan ficasse menos ansioso, menos acelerado e conseguisse dormir bem. Então, fosse à procura de um médico. 1 ano sem tratamento para uma criança no TEA faz muita diferença. Sabe-se que dentro do transtorno do espectro autista, a criança pode ir de leve a severo, de severo a leve, ela consegue transitar, dependendo do tratamento que essa criança tem. Algumas crianças conseguem transitar entre leve, moderado e severo, dependendo do tratamento, dependendo da criança e dos estímulos que ela tem. A medicação para ele ainda está em ajuste, não é fácil. Geralmente vai se testando a medicação até que essa medicação dê certo. O autismo do Renan não foi definido, se é leve, se é severo ou se é moderado. Apenas passaram um diagnóstico para ele. E o que se sabe é que o Renan está dentro do espectro do autismo, mas qual é esse nível não foi falado. Na verdade, para você falar qual é o nível de gravidade, é mais para a gente ver quais são as questões de apoio que a criança mais precisa, né? Não que seja tão importante isso, mas é só para a gente, o médico ter um apoio, o psicólogo, as pessoas que vão tratar esse autista, em quais são as necessidades de apoio que ele está precisando. Por isso que se coloca esse tipo de grau, mas não que seja tão necessário assim. Então ele está com 6 anos e a fala ainda dele está comprometida um pouco. E a questão de comunicação entre os pais, ele é um pouquinho diferente, e eles têm que ter paciência e conversar com ele direitinho, tentando buscar. Ele apresenta ecolalia, que não apresenta muita estereotipia ou estímulos, né, que as pessoas falam, mas que realmente a parte mais complicada assim é a comunicação. E que o Renan quer sim, tem contato com outras crianças, até ele quer brincar, mas como a forma dele é diferente, as crianças não se aproximam muito, e as crianças acabam não querendo muito brincar com ele, por ser um pouquinho diferente o tipo de brincadeira que ele faz. Quanto a ter um filho dentro do espectro do autismo, o Murilo diz que para ele e para Priscila foi um alívio, na verdade, descobrir o diagnóstico e poder ajudar o filho, saber o que ele tem e como ele é, e assim finalmente conseguir auxiliá-lo. E isso eu identifico. No meu caso, quando eu descobri, que foi muito tardio, na verdade foi um alívio. E o Murilo também fala que para ele o Renan é uma bênção, é uma criança linda, maravilhosa. E é mesmo, eu vi a fotinho dele, ele é um fofo, muito incrível. E que para eles a criança ser autista não houve nada. Quem mais não aceita, por exemplo, que o choque foi maior, foi para a avó da criança. Então, para a história de hoje, o que eu mais quero colocar são os alertas que a gente precisa tentar perceber, tá? Algumas características que a gente pode identificar. Uma delas é sobre o desenvolvimento da criança. A gente fala sobre marcos do desenvolvimento. Então, com quanto tempo essa criança tem que rolar, com quanto tempo essa criança tem que engatinhar,
com tanto tempo ela já senta sozinha, ela já começa a apoiar nas coisas e levantar, ela já começa a pegar o brinquedinho, sorrir para você, falar alguns sons, já falar papai e mamãe, começar a formar frases, etc. Quanto ao desfraude dessas crianças, geralmente vai ser entre 1 ano e meio a 4 anos de idade, chegando até 5 anos de idade, para essas crianças terem um desfraude, parar de usar a fraldinha. Isso vai depender do controle do esfíncter, tá? Dessa criança. Alguns estudos falam que quando a criança começa a pular com os 2 pés, ou subir uma escada com mais de 5 degraus, porque ela já tem esse controle e você já pode começar a perceber que ela vai começar a parar de usar mais a fraldinha, essa fraldinha vai ficar menos suja e você consegue fazer esse desfraude. Outra coisa que eu quero falar aqui foi sobre a questão da mudança. Dentro do espectro do autismo, eles são muito, a maioria deles, tá? Eles são muito regrados, é tudo certinho, eles gostam de rotina, eles são muito ansiosos. Então, quanto mais eles souberem o que vai acontecer, por mais tempo, para eles se acostumarem com o que vai acontecer, um pouquinho mais fácil vai ser. Então, quando você vai mudar de cidade, quando você vai mudar de escola, quando você vai ter algum evento no final de semana, alguma coisa, é interessante a gente ir falando para essa criança. E você ir acostumando que essas coisas vão mudar. E acostumando a criança com o que vai acontecer. E falando, olha, vai haver uma festinha, seu amiguinho faz aniversário. E conversando com essa criança de tudo que vai acontecer dali um tempo. E falando que ela pode ou não fazer, algumas regrinhas sociais que é interessante falar para a criança. Que isso vai auxiliar tanto para nós quanto para essa criança, para ter menos ansiedade, para ter um comportamento que talvez vocês não fiquem tão nervosos com isso. Tá? Quanto mais a gente falar para essa criança e acostumar, ela acostumar com a ideia do que vai acontecer, deixar ela um pouco mais preparada, talvez mais fácil vão ficar essas mudanças. Bom, gente, essa foi a história do Renan, do Murilo e da Priscila. Murilo, quero muito agradecer você pela história que você nos mandou hoje, para a gente poder ter essa conversa e a gente poder falar um pouco de como a gente vive, né? Quais são as nossas situações, algumas situações que vocês passaram. E que a gente consiga mostrar para o mundo o quanto é importante a gente conseguir falar sobre isso, para que as pessoas convivam. E assim como a avó do Renan, que nunca viveu com uma criança autista e por isso talvez ela não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo, quanto mais a gente conseguir fazer que essas crianças estejam incluídas nesse ambiente social nosso, no ambiente escolar, mais eles vão ser bem recebidos e entendidos. Tá ok? Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer todas as coisinhas da internet. E até o próximo vídeo.